Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um episódio do ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo em um ano muito especial, o ano do Jubileu de Diamante, 60 anos da regulamentação da profissão de administração no Brasil. Bom, gente, antes de chamar o meu convidado de apresentar o nosso tema, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, pedir para você deixar seu like, seus comentários e também para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também o nosso perfil no Spotify, combinado? Este episódio é dedicado aos administradores que também são professores. Nós estamos em outubro, o mês que celebra o Dia do Professor, então a gente fez questão de ter um convidado que dedicou a maior parte da sua carreira à educação. Eu tenho o prazer de receber o administrador César Silva, que é diretor-presidente da Fundação de Apoio à Tecnologia e também professor da FATEC São Paulo. Tudo bem? Como vai o senhor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer é todo nosso. E para iniciar esse bate-papo, eu gostaria já de pedir para você falar para a gente, né, como surgiu a iniciativa de se tornar professor, mas antes também, né, antes de tudo, quando você decidiu que seria um administrador? É curioso, né? Eu me inscrevi para fazer o vestibular de administração, porque eu imaginava assim ser o presidente de uma empresa, algo parecido com isso. Isso foi em 1976. E o curioso de tudo isso, eu me formei, eu sempre fui muito tímido. Eu sou aquele aluno que não queria que o professor chamasse. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vontade de dar aula. Era um conflito que existia dentro de mim. Até que em 1978, 80, eu fui convidado para dar uma aula num curso de pós-graduação na Mauá. Foi terrível essa aula. A aula foi terrível. Eu sofri uma semana inteira. Por que que eu prometi? Por que que eu aceitei? Eu não vou dar conta. E fui para a aula e as pessoas eram mais velhas do que eu, o curso de especialização em sistemas de informação, né? E eu sabia como que eu vou me conduzir na sala. Entrei na sala, na época que se usava os slides. Então, eu chego, passo slide para lá, slide para cá, slide para lá, querendo morrer, né? Querendo que acabasse logo a aula. E o pessoal olhando, esperando, até que eu comecei a falar, né? No intervalo, eu falei, puxa vida, acho que eu não vou conseguir até o fim. E a partir daí tudo mudou, porque eu enfrentei esse conflito que eu tinha. E a partir daí eu tinha o desejo de pegar uma aula numa faculdade. Né? E eu aguardei esse momento. Como surgiu esse momento? Estava um dia, trabalhava numa consultoria, conversando com o gerente do projeto que eu fazia parte, ele recebe um telefonema de um professor da FATEC, amigo dele, convidando para dar aula. Ele falou, olha, eu não me interesso, mas tenho um amigo aqui que pode se interessar. E aí começou. Lá se vão mais de 40 anos. 41 anos. Que maravilha. 41 anos. Agora, o senhor não falou para mim a administração. Como surgiu a administração na vida do senhor? Por que a escolha desse curso? Olha, a escolha de administração teve um primeiro efeito inicial. Né? Eu precisava trabalhar. Eu venho de uma família muito simples, né? Simples, o mais velho de 9 irmãos, né? E meus pais não podiam me ajudar, moravam no interior. Eu tinha que fazer um curso que pudesse abrir uma perspectiva para mim. E eu tinha dinheiro para fazer uma inscrição no vestibular. E eu fiz essa inscrição. E aí surgiu, quando começou, eu passei. Quando surgiu as primeiras aulas, eu me apaixonei. Então, a administração, se eu não fosse administrador, eu seria um frustrado. Eu digo hoje com todo orgulho, né? Eu gosto de administração, eu vivo administração, né? Eu gosto de falar de administração. A administração entrou na vida e aí ficou. Até hoje o senhor dedica-se à administração, à educação. Então assim, em 1983 eu comecei esse trabalho na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, mas em paralelo tinha as outras atividades. Inicialmente de consultoria, trabalhei muitos anos em consultoria, depois eu comecei a dar aula
eu achava aquilo muito importante. Aquilo que eu vivia no dia a dia, eu trazia para a sala de aula. Era muito interessante, né? Trazia para a sala de aula. Aliás, curiosamente, se você me permite, Com certeza. esses dias eu encontrei com um professor da FATEC, já está lá há muito tempo. E encontramos no corredor assim, ele disse, professor César, você lembra que você deu aula para mim? Né? E num estudo de caso, você contou uma história assim, assim. Eu falei, mas isso já vão 40 anos. Eu falei, pois é, eu nunca esqueci. Olha, Então isso é fantástico, é entendeu? uma gratificação para o senhor, né? Gratificação, porque o meu modelo de dar aula sempre foi o seguinte, não dá para você dar uma aula repetitiva todas as vezes. Então, todos os dias, durante o dia, pela manhã, eu dou uma olhada nos jornais, vejo o que tem interessante, uma revista Exame, um Valor Econômico, e pego alguma coisa e levo para a sala de aula, tá? Para que se possa entender muito bem. Porque como é que você vai ensinar Taylorismo de forma, né, de forma mais bruta? Se não for bem trabalhado, o aluno não vai entender. Sim. Você precisa explicar para ele, o terrorismo existe até hoje. Bom, como a gente falou agora há pouco, são 41 anos dedicados ao ensino superior, principalmente na FATEC. E o senhor também foi vice-diretor, superintendente do Centro Paula Souza, né? Uma grande referência também no ensino tecnológico profissional de diversas áreas aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria primeiramente de saber como é que foi, como é que é essa experiência de ser professor do ensino tecnológico e também saber, na opinião do senhor, qual a importância, né, dessa modalidade de ensino, principalmente para o desenvolvimento dos profissionais da área de administração aqui no nosso país. Falar um pouco da carreira no Paula Souza. Por favor. Porque esse 41, eu passei praticamente 20 anos fora da sala de aula, em atividades administrativas. Eu fui responsável por disciplina, coordenador de área, chefe de departamento. Depois eu fui diretor de FATEC, a FATEC de Santos. Sim. Fiquei 3 anos lá, depois voltei, fui fazer parte do Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza, do qual fui presidente por 2 anos. E aí eu fui convidado a ser vice-superintendente do Centro Paula Souza. Então acabei ficando 12 anos como superintendente, né? Aí, a partir daí, eu não quis continuar mais como superintendente e voltei para a sala de aula, em 2016. Então, agora eu estou na sala de aula e tenho a fundação que eu dirijo, Fundação de Apoio à Tecnologia. Ela é responsável por vestibulares, vestibulinhos, concursos públicos, consultoria. Então, para você ter ideia, nós fazemos o nosso processo seletivo, se eu junto as faculdades de tecnologia e as escolas técnicas, 650 mil candidatos por ano. Essa fundação faz isso. Há 33 anos nós fazemos. Nesse momento estamos fazendo. Estamos elaborando o vestibular. Então, foi nesse contexto que aconteceu. A fundação, eu fui vice-superintendente já quando era vice-superintendente do Paula Souza. Eu acumulava as duas coisas, né? E até que eu deixei. Então, não deixei de praticar a administração. A administração foi essencial para mim. Foi fundamental, é fundamental, porque me deu uma visão de direção muito boa, planejamento, né? Você criar indicadores para administrar, isso foi maravilhoso, né? Você perguntou quanto à modalidade de ensino Isso, na tecnológico. opinião do senhor, qual a importância, né, para o ensino brasileiro? Eu acho fundamental, porque o ensino tecnológico passou a ser reconhecido como ensino superior a partir da LDB, da alteração da LDB, no governo Fernando Henrique, né? Então você tinha duas modalidades, licenciatura e bacharelado. Ele introduziu o tecnólogo também, né? Então, o que é o tecnólogo? Para entender, a gente explica muito para o aluno, é um curso de menor importância? Não, não é de menor importância, é uma questão de opção. Você que faz o bacharelado, você tem um conhecimento amplo de várias coisas. No ensino tecnológico, você tem um conhecimento aprofundado de alguma coisa mais específica. Então, é fundamental, é importante demais, né? O aluno que não tem muito tempo para estudar, e os cursos são mais curtos, né? Mas são cursos de formação superior. Isso foi a partir da alteração
da LDB em 96. E é importante a gente enfatizar isso, né? Porque eu imagino que ainda existam muitos mitos, até preconceitos no mercado. O senhor acha que na hora da contratação existe algum tipo de preconceito entre aquele profissional que veio do bacharelado e o profissional que veio do ensino superior tecnológico? Eu não vejo esse conflito, porque assim, lembrando dos indicadores do Paulo Souza, não acompanho hoje de perto, mas os alunos que se formam no ensino tecnológico, 9 deles estão empregados antes do primeiro ano, de completar o primeiro ano. Né? Então é uma coisa muito bem dirigida. O técnico é uma faixa de 75%, que dirige exatamente para o mercado. E tem cursos que são mais atrativos ou menos atrativos, isso em qualquer faculdade. Sim. Os cursos ligados à tecnologia da informação, o que sai dali sai empregado, e muito bem empregado. Porque eles sabem mexer nas técnicas, são atualizados, né? É que a gente brinca, sabe pôr a mão na massa. Sim. Tem no dia a dia a parte teórica e a parte prática, né? Parte prática. É mais a parte prática, inclusive, do que a parte teórica? Como é que funciona essa divisão? Se dividem, mas eu digo para você que a teórica passa a ser um pouco menor. Tá. Mas, por exemplo, em administração, você tem que explicar para ele o porquê que ele está estudando administração. Uma coisa que eu digo sempre, você vai trabalhar numa empresa, você vai ter uma empresa, você vai fazer consultoria. Você vai estar relacionado com a empresa. Se você não entender o contexto de uma empresa, fica muito difícil você propor soluções. Né? Então, eu abordo muito isso com o aluno. Maravilha, professor. Bom, só aproveitando aqui que a gente está falando, né, sobre os cursos superiores em tecnologia, você que tem uma formação em um desses cursos na área da administração, saiba que você pode ter seu registro aqui no CRA São Paulo. A gente vai colocar aqui o QR Code para você se direcionar melhor aqui no nosso portal, para você saber se seu curso lhe dá direito a essa carteira, a esse documento que é tão importante, né? Você que é da área da administração, seja bacharelado, curso superior tecnológico, é importante você ter esse credenciamento. Tenho aqui alguns dados, professor. Em 2024, o número de adultos brasileiros com ensino superior bateu o recorde da história, apresentando um percentual de 20,5% de brasileiros com 25 anos ou mais. Gostaria de saber, na opinião do senhor, o que alavancou a entrada dos brasileiros no curso superior aqui no Brasil nos últimos anos? Olha, isso é maravilhoso, esse 20%. Mas a OCDE tem 40%. Em 40. Ou seja, então, melhor nós ainda, precisamos né? melhorar mais ainda. Olha, o grande impacto disso, eu diria, foi a criação do ProUni e do FIES e o ensino à distância. Foram os 3 elementos que contribuíram muito. O ensino à distância contribuiu muito, né, para o aluno. E o que é o ensino à distância? Por que ele contribui? Né? Você mora no interior, num local em que não comporta ter uma faculdade, Então, você tem esse aluno. Na grande cidade, como São Paulo, o aluno não consegue estar se deslocando o tempo todo para ir para a escola. Né? Então, eu acho assim, o ProUni, o FIES ajudou muito, mas eu coloco a educação à distância como tendo colaborado ainda mais. Porque você atua com tecnologia, você é forçado a trabalhar a tecnologia. Né? Agora, há muita crítica. Precisa ter uma fiscalização boa. Né? Você imagina a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ela é maravilhosa, tem cursos maravilhosos. É distância. Né? É distância. Então, agora, tem outras que estão no outro extremo, aí é outra história. Sim. Mas a educação à distância se tornou cada vez mais essencial. E é um caminho sem volta, né? Pelo que a gente tem acompanhado, eu trouxe até algumas informações aqui, porque a gente vai ter agora um novo impacto, né, no ensino à distância por conta de novas diretrizes que o MEC tem imposto, né, nos cursos tanto presenciais quanto cursos à distância. O MEC, inclusive, deseja que os cursos presenciais sejam híbridos, em alguns formatos, né, para você ter essa, como é que eu posso dizer, essa possibilidade, né, de alcançar os alunos e vice-versa, os cursos em EAD também terem uma parte
presencial. Como é que o senhor vê essas novas Olha, diretrizes? eu vejo com uma certa preocupação. Eu acho que com o tempo se arranja. Mas vai se perder, nós estimamos, em torno de 30% e 60% de alunos, que não vão conseguir se adaptar a isso, Uhum. pelos motivos que eu falei. O aluno mora no interior, no local distante, né? Ou está na grande cidade, não consegue se deslocar, e o custo que é menor, né? Sem falar Sim. do custo que é menor. Então, como você disse no começo, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Mas eu acho que isso vai ter que ser consertado com o tempo. Eu acho um equívoco o MEC, essas novas diretrizes. A questão é da fiscalização. A FAT tem um curso de neuroaprendizagem, curso de pós-graduação, no modelo à distância, totalmente à distância. Mas nós criamos um mecanismo de estar próximo do aluno incrível, utilizando processamento em nuvem, material multimídia, usando o WhatsApp. É esse curso que a inteligência artificial também está sendo Sim, usada como sim, apoio, como né? Ah, que apoio, legal. apoio. Então, assim, é muito interessante, depende do formato, né? Nós temos na FAT, na Fundação, um curso técnico também, com 6 modalidades, né? O professor está em contato permanente com o aluno por grupo de WhatsApp. Hoje tem aula, o assunto é esse, estou te mandando material. E o Maravilhoso. aluno reporta, professor, não vou poder hoje, me desculpa. Assim, o índice de evasão é quase próximo de zero, é impressionante. Agora, é claro que são poucos alunos, mas isso mostra que tem um caminho por aí. Sim. Então, o senhor é um entusiasta da tecnologia usada na sala de aula? Muito, muito, muito. Eu trabalho com os alunos, as aulas são presenciais, mas usamos muito a internet. Os alunos estão o tempo todo com o celular na mão. Qual é a missão de uma determinada empresa? Dá uma olhada, a Nike, como a Nike está se definindo, né? Como a Natura está se definindo. Eles vão lá buscar, certo? Agora vamos discutir isso em sala de aula. Discute. Alguma dúvida que tem, ele recorre nós não temos muito recurso na FATEC, mas ele recorre ao celular. Uhum. Então, há uma interação muito boa com isso. Uma forma até também de reter mais a atenção do aluno, né? Sim, Que hoje sim. essa garotada, principalmente o pessoal que está lá entre 18 e 30 anos, está completamente imerso, né? Você vê que o interessante que eu vejo hoje, o professor não é o mesmo professor de antigamente, né? O detentor do conhecimento. Eu sei, você não sabe, vou te Uhum. ensinar. Não, não dá. Conhecimento tá difundido, que você precisa ajudar a articular com ele para ele achar o caminho, entendeu? Então eu gosto muito de promover discussões e não fecho a situação. Cada um tem um conceito. Bom, teu conceito, então, o teu é esse. Vocês têm alguma coisa a contrapor? Aproveitando que o senhor falou sobre essa questão dos professores de hoje não serem mais, né, não terem mais o mesmo período dos professores de anos atrás, ao longo dessas décadas em sala de aula, por quais experiências, né, o senhor passou que te marcou, te marcaram, que você gostaria de compartilhar com a gente? O senhor chega a lembrar pronto, assim, alguma coisa que o senhor viveu? Olha, interessante, eu tive alunos com, com deficiência neurológica, pouca. Tá? Eu tive aluno com autismo e eu aprendi a conviver com eles. Um deles, inclusive, não faz um ano, ele veio me agradecer, veio me dar um abraço. No último dia de aula, ele trouxe a mãe dele, que você interagia com ele. Uhum. Ele queria entender depois da aula, ele não gostava de perguntar, tinha dificuldade, e no final da aula ele vinha conversar comigo. É muito interessante quando você traz a experiência da empresa para eles. Todos, você vê, eles olham com luz nos olhos, com Uhum. brilho nos olhos. Então, assim, não tem um caso específico, são vários, né? Cada aula é um aprendizado. Eu digo para você que eu aprendo mais do que eles, né? Você dando uma aula falando sobre sistemas de informação, né? Um sistema de informação gerencial para tomada de decisão, ele te pergunta o que é uma fatura, professor? Uhum. Isso é para você se moldar um pouco. Você vê que você está trabalhando num nível que ele não está compreendendo. Então, essa coisa de você adaptar a linguagem é muito importante, né? Você tem que ter
essa empatia com o aluno, que ele pode não estar entendendo o que você está falando. Eu discuto muito isso. Não, e cada um tem uma forma de aprendizado, tem o seu tempo, né, de aprendizado. Sim. Muito bom, professor. Bom, agora vamos falar sobre o ensino superior de administração. Na opinião do senhor, como é que o senhor vê, né, o ensino superior de administração no Brasil? O que é que o senhor acha que ainda pode melhorar? Quais avanços a gente já teve? Eu acho que evoluiu muito. Eu não tenho dado aula em cursos específicos de administração, mas os cursos de tecnologia. Mas a gente tem muito contato, né? É uma rede de contato. Eu acho que se usa pouca tecnologia ainda. Pode-se usar mais. Está muito bom, já evoluiu muito, né? Tem sido acompanhado. Eu estava falando com um sobrinho meu esses dias, estava fazendo administração, que ele está fazendo, é muito interessante, mas acho que pode evoluir mais. O problema é o seguinte, a administração, eu vivo a administração. Eu digo para as pessoas que a administração é uma cachaça. Eu me viciei. Eu gosto, estou lendo, toda hora estou lendo, quero ler alguma coisa. Né? Ver o que é modismo na administração, mas entender exatamente qual é o conceito de algo. Né? Eu falei Taylorismo, precisamos traduzir isso para que as pessoas entendam. Eu não posso ensinar administração simplesmente repetindo o conteúdo de um livro. Sim, trazer para esse momento que a gente está vivendo, né, professor? Exatamente. Bom, e quais são as suas expectativas, né, para a profissão daqui para frente? Como a gente falou no início aqui do nosso programa, 60 anos da regulamentação, ou seja, uma profissão muito jovem ainda, muito importante para o nosso país. E o senhor que vive, que vibra a administração, o que é que o senhor espera? Olha, eu espero o seguinte, você fala 60 anos, eu tenho 40, então eu me formei numa das escolas mais antigas do Brasil, a Escola Superior de Administração de Negócios, a ESAM. Então, assim, era uma escola muito séria, já era muito séria, e hoje continua dessa forma também. Eu acho que vai... A administração é muito amplo, abre muitas áreas. Né? Você precisa identificar o que você quer. Eu imaginava ser auditor, atuar com marketing ou consultoria. Eu acabei optando por consultoria. É muito vasto, né? Então, assim, não sou um especialista, eu sou um generalista. E assim, eu gosto de atuar. Né? Então, eu acho que as perspectivas para a administração são cada vez melhores. Mais gente interessada, né? É uma disciplina, é uma área de conhecimento viva. Né? Agora, você precisa estar renovando com ela. O livro que eu usei há 8 anos atrás, certamente não é mais o livro adequado para hoje. Né? Então, eu me empolgo muito com a administração. Eu vou repetir o que eu te disse. Se eu não fosse administrador, eu seria um frustrado. Porque eu gosto, eu vivo. Muito bom. Bem, agora voltando, né, ao assunto professor, para você, qual o grande desafio de ser professor no Brasil, independente, né, se é de curso superior, se é de curso bacharelado, tecnológico? Olha, ser professor é uma coisa muito séria. Né? Esses dias eu estava numa reunião com um cliente e falei, eu preciso ir embora. Está chegando a hora da aula. Ah, mas você não pode. São 8 alunos que estão nessa turma. Você não pode deixar, não. O aluno respeita. Ele é o meu chefe. Eu tenho que ir, não posso deixar. Então o professor precisa ter esse engajamento. Ele precisa viver isso. Você entendeu? Então a perspectiva fica muito boa para o professor que tem que ter uma empatia com o aluno, a capacidade de interagir com ele, entender o porquê que ele não está se desenvolvendo bem, né? Estimular a fazer perguntas diversas, não criticar por nenhuma pergunta que ele faz, mas sim procurar entender o que ele está falando. Né? Porque eu costumo dizer que a gente precisa aprender a ouvir o que não está sendo dito e ler o que não está escrito. Aí mora o segredo. Porque nem sempre eu expresso exatamente o que eu estou querendo. Você precisa entender. Entender o que está por trás de tudo isso. O que move tudo isso. O que você está ouvindo? Será que o que eu estou ouvindo é isso mesmo? Então, por isso, você volta e pergunta, é isso que eu entendi? Porque as palavras nem sempre traduzem exatamente um sentimento. É muito complexo. Muito complexo. Estou lendo um livro agora sobre comunicação consciente.
É incrível como ele trabalha, por exemplo, a questão do cérebro no processo de comunicação. É fantástico. Agora, o professor precisa entender isso. Você não pode chegar para dar aula sem ter preparado uma aula. Você tem que gostar. Gostar. Né? Eu acho que é essa a perspectiva. O professor não ganha bem, mas ele pode fazer disso uma mistura entre a escola e a atividade de administrador. Seja ele consultor, seja um executivo. Sim. Né? Eu procuro me adaptar permanentemente. Né? Um dia que eu sinto que a aula não foi boa, eu tenho uma dificuldade incrível para dormir. Eu fico mal, sabe? A aula não rendeu, não rendeu, não foi bacana. Né? Eu tenho isso, mesmo depois de 40 anos. Então o professor precisa engajar, o professor precisa gostar, né, disso. E ele pode conciliar a aula com a atividade de administrador. Inclusive, eu ia até perguntar para o senhor pedir para o senhor deixar uma dica para os profissionais de administração que estão nos assistindo e que têm vontade também de se tornarem professores. Primeiro é gostar, ou então ter essa, como é que eu posso dizer, essa vocação, né? De ensinar. E depois, o que é que o senhor falaria mais para essa pessoa? Estuda e vai fazer. E vai com a seguinte sensação: você não é o dono da verdade. Você vai discutir com o aluno, ele tem ideia, né? Ele vive num outro contexto, você precisa entender, interagir com ele. Outro dia, dando uma aula, eu perguntei, falando de contabilidade, eu perguntei para os alunos, as moças de um curso de secretariado, vocês conhecem cheque? A maioria disso, o quê? Então você precisa saber entender isso. Sim. Você vai dar aula de contabilidade, vai falar de cheque, ele não está sabendo o que é. O que é uma nota promissória? Não tem a menor ideia. Então você precisa estar apto a isso. Você precisa, né, como você disse, ter vocação, gostar de fazer isso e viver isso. Sim, viver isso. É perfeito o senhor trazer essa questão para a gente, essa curiosidade sobre o cheque, porque isso mostra o assunto de gerações, né? A gente está vivendo, acho que pela primeira vez o mundo está conseguindo ter essa oportunidade de conviver com 5 gerações, né? Como é que o senhor vê isso, essa troca entre gerações? Muita gente chama de conflito, eu imagino que seja mais uma oportunidade. Não é conflito, né? É oportunidade, é a vontade de você viver com isso. Eu tenho um neto de 11 anos, ele é fissurado em dinossauro. E sabe tudo de dinossauro. Eu procuro aprender com ele. O que é um dinossauro? Como é que foi? Esses dias ele me pediu um livro. Vovô, você me dá Origem das Espécies? Do Darwin. Eu dei para ele. Outro dia encontrei com ele. O que você está lendo, Lorenzo? O que você está vendo? Vô, olha, acontece isso, 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 isso. E ele me ensinando. Você precisa ter essa disposição, você entendeu? Ele foi buscar, porque ele interessa para ele. Né? Então, assim, no conflito de geração, eu não entendo o conflito, sabe? É fazer as pessoas entenderem um pouco. Agora, não vivemos naquele tempo mais, eu mando, você faz. Isso não existe mais. Aquele distanciamento, Que distanciamento, seja professor, seja pai, né, seja avô, não tem esse distanciamento mais. O outro tem sempre algo a te ensinar. Né? Então não é conflito de gerações, é uma vivência muito, muito boa. Aliás, eu fiquei os 20 anos fora, quando eu voltei para a aula, eu comecei a primeira semana, voltando para aula numa disciplina de administração, todo mundo com celular na mão. Eu fiquei indignado com aquilo. Falei, meu Deus, como é que pode, né? E até que uma hora eu cheguei num aluno. O que você está vendo? Ele estava vendo as coisas conforme eu estava falando, ele estava procurando na internet. Olha, tá vendo? Eu me irritei no primeiro momento. Que desrespeito. Depois você fala, calma, não é assim, né? Então, é muito interessante você conviver com esses diversas gerações. Né? Hoje o senhor está ministrando quais disciplinas? Eu estou ministrando 3. Administração geral, que é teoria, administração contábil e financeira e administração de custos. Mas são poucas aulas, eu tenho 10 horas aulas semanais. E a sala, você sente que os alunos eles estão, como é que eu posso dizer, mais interessados quando a aula ela
não traz nenhum elemento tecnológico ou o senhor precisa inserir ainda em sala de aula? Não, dá para trabalhar sem inserir o conceito tecnológico. Tá. Tá? Mas você precisa fazer ele vivenciar. Você vai falar de custos, custo é algo muito abstrato para ele. Então você começa a imaginar, você vai abrir uma pizzaria. O que você tem que fazer? Você começa a trazer para uma situação que ele enxergue melhor. E aí você vai decompondo. Aqui é custo, aqui é despesa, você vai trabalhando com ele. Mas será que tem mais despesa tal? Tem, vamos trabalhar. Você traz para um contexto, né? Então a gente usa muito a projeção, né, o slide, para isso, mas muito explicado. Eu sou muito de falar com a caneta e o papel na mão. Né? Então eu gosto de escrever na lousa ainda. Né? E ele se adapta bem com isso. Cada um se adapta Se adapta. na hora de aprender, né? Como eu falei, cada um tem um tipo, um modo de aprendizado, um tempo. E eu acho que é muito importante também, né, a gente compreender isso. E eu vou trazer agora uma provocação, vou fazer uma provocação para o professor César. O senhor acha que todo bom administrador pode ser um bom professor? Ou todo um bom professor consegue ser um bom administrador se ele tiver essa formação? Que provocação difícil essa. Eu acho que eu posso entender que nem todo administrador será um bom professor. Porque ele pode não ter a vocação para isso. Né? Se tem a pessoa mais fechada, gosta de trabalhar mais Seu canto, né? O profissional de TI que se dedica muito a TI, profissional financeiro que se dedica muito a finanças, não necessariamente ele será um bom professor, mas isso não quer dizer que eu excluo ele de ser professor. Professores têm que saber ensinar, você tem que ter vontade de fazer o aluno aprender alguma coisa. Para isso eu estou falando, você tem que tirar dele para ver o que ele está entendendo também. Pessoas que não têm essa capacidade, que não têm defeito nenhum, é uma característica. Você tem engenheiros, são excelentes engenheiros, trabalhando na linha de produção, sujando a mão de graxa. Tem outro que não. Se você pegar esse que está com a mão suja de graxa, promover a gerente, vai ser um fracasso, porque não é o perfil. Isso o torna menor? Claro que não. E no caso do administrador, não necessariamente. Tá? Excelente, professor. Bom, antes da gente passar para a nossa dica de leitura, eu gostaria de saber do professor César o seguinte. Aproveitando aquela deixa, né, que o senhor falou que teve um determinado dia que ficou preocupado com uma aula, né, ficou se perguntando por que aquela aula não funcionou como o senhor esperava. Que responsabilidade é essa que o senhor tem como professor? Por que o senhor tem esse compromisso, né, com seus alunos, esse respeito? O que é que te move, né, quanto a isso? Olha, que coisa interessante, que pergunta interessante que você me faz. Eu me lembro, logo lá no início, eu entrei numa sala de aula para dar aula. Né? Era um curso de secretariado. Eram 37, 38 meninas. Quando eu entrei, estavam todas esperando assim, no primeiro, calouras, né? Primeiro dia de aula efetiva com o professor. E elas me olhavam de um jeito, quando eu comecei a me apresentar, me surgiu uma coisa na cabeça. Eu não posso enganar essas pessoas. A minha responsabilidade é muito grande. Porque você vê que as pessoas têm dificuldade de se locomover, não é tão fácil. Então, algo me diz, você não pode enganar essas pessoas. Isso foi uma marca para mim, foi uma divisão. Né? Que se chegar e dar aula, terminou meus 45, meus 50 minutos, vou embora. Não é. Você tem uma responsabilidade com as pessoas. Você está na vida delas. Né? Então, você não pode. Eu lembro que essa turma mesmo, depois de 2, 3 semestres, me mandaram uma cartinha do dia do professor comemorando e escreveu uma frase do que você lê no Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável pelas pessoas que conquistas. Aí acabou. Aí você fala, é isso aí. Você tem que ter um trabalho de conquista. Certo? Que os alunos tenham respeito por você. Né? Quando te encontrarem, falam, oh, professor, tudo bem? Eu me lembro desse professor que é professor na FATEC também. Ele se tornou um professor doutor. Ele me disse, você lembra daquela aula de sistema de informação? Ele me fez lembrar. Então, essa marca que você procura. Né? Você tem que gostar de fazer, é gostoso.
É assim que o senhor quer ser lembrado mais uma vez no futuro Assim que eu pelos quero seus lembrado. alunos. Alguém que contribuiu com o conhecimento para as pessoas. E tem uma vivência muito boa, principalmente com a administração. A administração está em tudo, é multidisciplinar. Verdade. Você discute um médico com o seu consultório, ele precisa ter noções mínimas para administrar, senão ele vai trabalhar muito, vai ter resultados negativos, ele precisa ter consciência. O médico no consultório, né? Então todos precisam ter essa visão. Bom, vamos agora para a nossa dica de leitura. Eu gostaria de aproveitar aqui a participação do professor César e pedir mais uma dica de leitura. O senhor acabou de falar que está lendo um livro, né? Já trouxe para a gente um título. O que mais o senhor poderia acrescentar para a Administração consciente, gente? eu estou lendo nesse momento. Comunicação consciente. Comunicação consciente. Eu estou lendo nesse momento a Nexus, do Harari, que é aquele escritor israelense. Sim, muito falado aqui no nosso programa. E ele trabalha a questão da informação desde os tempos primórdios até hoje. Muito interessante. Eu estou vibrando com ele, né? E as dicas de leitura, eu continuo ainda lendo muito Peter Drucker. Peter Drucker é incrível a visão que ele tinha do mundo, era muito importante. Ler Porter, Michael Porter é muito importante, né? Eu acho que é muita coisa. Se você não contar para ninguém, eu tenho 432 livros de administração. Maravilha. Diversos autores, porque eu gosto de estar voltando com eles. Né? Você tem conceitos tão bem trabalhados que servem até hoje. É verdade. Que genial. E como é que o senhor conserva toda essa biblioteca? O senhor tem ciúme dos seus livros? O senhor empresta livros? Eu não empresto os meus. Eu não empresto. Eu morro de medo de emprestar e não voltar. Eu vi uma frase ontem, eu empresto livro só para amigo, mas se ele é um amigo de verdade, ele não pede emprestado. Eu tenho ciúmes, você não acredita. Eu falou algum negócio que envolva dinheiro, eu deixo, passa. Mas livro, você não devolveu o meu livro. Entendeu? E eu me nego a emprestar. Eu sou ruim para emprestar. Eu também Ficam sou. lá, sabe? Eu usei recursos, da minha mulher usou recursos da internet, fotografou todos eles, usando o IA, ela montou um sumário dos livros. Então ela chegou. Catalogadinho, tudo catalogadinho, está tudo tudo lá. Eu entro no meu escritório em casa, está lá. Hoje eu vou ler não sei o quê. Ontem eu estava lendo Psicologia para Administradores. Eu sou louco para ler. Eu gosto de ler, eu tenho que estar lendo. Tem que estar sempre com alguma coisa. Sempre. E o que o senhor indica hoje para os seus alunos para que eles se mantenham, como é que eu posso dizer, atualizados, né, perante o mercado? A gente sabe que o mercado está cada vez mais frenético, as habilidades exigidas também, né? Como é que o senhor fala, o que o senhor fala para os seus alunos? Uma coisa que eu bato muito com eles é os critérios de seleção que as empresas têm usado. Sempre levando em conta a competência. Explicando para eles competência, conhecimento, habilidade e atitude. E explico muito bem, fixo muito bem isso com eles, tá? Então as empresas vão te procurar isso. Mas eu fui numa empresa, mandaram eu resolver um problema que não sei. É assim mesmo. Hoje as empresas colocam problemas para você para ver como você se sai. Não que você coloque, você tenha a solução para aquilo, mas como você se posiciona. As empresas hoje, eu digo para eles, são meio desestruturadas. Você tem que aprender a trabalhar num ambiente desestruturado, né? Trabalhar com metodologias atuais, metodologias ágeis. Você precisa trabalhar com isso. Então eu coloco isso para eles. E diante disso eu coloco alguns artigos do jornal. O Valor Econômico publica muita coisa nesse sentido. Eu copio e repasso para eles, sempre batendo nisso. Você não vai arrumar um emprego por emprego. Você tem que chegar e falar para a empresa, falar o que você tem para acrescentar. Se você não tem para acrescentar, não tem lugar para você. É muito duro hoje, mas é isso. É isso. Infelizmente o mercado é muito competitivo, muito, né? Muito. E cada vez mais. Qual habilidade o senhor acha hoje que é essencial um profissional da administração ter? As sociais, habilidades sociais. Essa é fundamental, mais do que a técnica. A técnica é importante, mas as socioemocionais é fundamental. Né?
Você precisa ter a capacidade de relacionamento com o grupo. Você precisa aprender a conviver com o diferente. Não é fácil. E como você aprende isso, professor? Acredito que nas escolas, nos cursos, seja mais transmitido as habilidades técnicas, né? Sim, sim. Mas você tem que falar para ele das habilidades socioemocionais também, para que ele entenda exatamente o que é isso. Né? Aí eu pego com os alunos, normalmente, eles trazem algum problema de um processo seletivo que ele participou, não deu certo. Então, como é que foi conduzido esse processo? O que foi? Como é que você respondeu? Como é que foi? Eu procuro conversar isso com eles, trazer para a sala para entender. Entendeu? Mas o técnico é muito importante, por exemplo, liderança é fundamental. Né? Liderança hoje, eu digo que é o ponto-chave. Se você não sabe liderar, você não tem espaço. E se você está liderando, você tem que saber inovar permanentemente. O que você inovou nos últimos 6 meses? Nada. Desculpa. Você não está apto por essa empresa. Bom, a gente infelizmente chega aqui ao nosso final desse episódio do ADM Cast. Falando em liderança, a gente está aqui com um exemplo de líder, né? Porque o professor é um líder, né, da sala de aula. Apesar da gente estar falando sobre essa necessidade de quebrar as barreiras entre o professor e os alunos, mas a gente sabe que a liderança num curso, numa sala de aula é do professor. Então, eu tenho aqui o prazer de receber o administrador César Silva, administrador, professor por mais de 40 anos, um grande exemplo aqui que a gente traz nesse mês de outubro, que é o mês que se celebra, se comemora o Dia do Professor. Então, muito obrigada pelo senhor estar aqui com a gente. E quem quiser acompanhá-lo depois aqui do nosso episódio, onde é que pode encontrar o senhor? Eu estou no LinkedIn, César Maravilha. Silva. Maravilha. Bom, e assim a gente encerra o nosso ADM Cast. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou Maria Rita Werneck. É um prazer sempre receber você aqui. Escreva nos comentários o que você achou sobre o nosso programa. Sugira novos convidados, novos assuntos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir o CRA São Paulo nas redes sociais e também de seguir o perfil do CRA São Paulo no Spotify. Combinado? Até o próximo ADM Cast. Tchau, tchau.
Tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo ao ADM Cast. Tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo ao ADM Cast. Aqui. Bom, e falando, né, sobre esse aumento do número de Bom, e aproveitando que estamos falando sobre o aumento do número de estudantes de nível superior no Brasil, eu trouxe aqui um registro muito importante que, segundo, né, Bom, como estamos falando do número de estudantes de nível superior aqui no Brasil, né? O número aumentou, gente. Em 2024 foi registrado um percentual de 20,5%, um recorde na história da educação superior brasileira. Isso significa que homens e mulheres de 25 anos ou mais estão cursando um nível superior. Eu gostaria de saber, na opinião do professor César, por que esse número vem crescendo, o que está alavancando, né, a educação superior no Brasil? Professor, o que o senhor acha sobre as novas exigências que o MEC tem promovido em relação aos cursos, né, superiores, físico e de educação à distância? Eu trouxe aqui um pequeno dado, né, que mostra um pouco sobre essas novas diretrizes. Por exemplo, os cursos presenciais... Não, peraí. Tá. Bom, professor, na sua opinião, qual será o impacto, né, dessas novas diretrizes que o MEC tem implantado nos cursos superiores, né, tanto físicos quanto EAD? Por exemplo, eu trouxe aqui algumas informações que mostram exatamente essas novas diretrizes. Por exemplo, o MEC exige que tanto os cursos presenciais como os de EAD sejam híbridos em 3 formatos, né? Trazendo uma mescla, né? Tanto os cursos presenciais terão um pouco de ensino à distância e os cursos à distância também terão um pouco de presenciais. Como é que o senhor vê esse impacto? Bom, professor, na sua opinião, como é que o senhor vê essas novas diretrizes promovidas pelo MEC em relação aos cursos superiores, né? O MEC agora exige um certo hibridismo entre os cursos presenciais e os cursos à distância. Por exemplo, um terá um pouco mais do outro, né? Vai aumentar a participação de cada modalidade. Como é que o senhor vê isso? Qual será o impacto disso, na opinião do senhor? Bom, muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer sempre receber você aqui no canal A Serviço da Administração ou aí no Spotify. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, seus comentários, de seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também de nos seguir no Spotify. Espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau. Derrubaram? Não, essa cadeira. Bia, não sei o que aconteceu. Eu coloquei aqui no modo não perturbe, no foco, e começou a entrar mensagem, era o meu. Tem que ver como. Ah, ele não tá no foco, ó. Não tá? Aí tem que escolher por 1 hora. Aí ele entra, entendeu? Ou então você coloca aqui não perturbe e clica. Porque senão, se ele não tiver assim, branquinho, ele não fica. Então foi isso. Espero que não tenha vazado. Mas eu acho que não vaza não. Quase não deu pra ouvir. Eu mesmo não ouvi não. E eu tava bem aí do lado.